pela idade, a gente vai ficar naquela dúvida, como é que vem fisicamente, etc, tal. É, eu acredito que o Miranda vem super bem. Ah, aquela história, assim, o Éder também estava lá na China, né? O nível de exigência é outro. Então, assim, estavam jogando lá muito bem, ok, estavam jogando muito bem os dois, fazendo gols, o atacante, o Éder e tal. Mas, assim, que nível de exigência existia para se jogar lá, né? Fisicamente mesmo, né? Fora a competitividade, etc e tal. Mas acho que foi uma grande aquisição a do Miranda. Grande. Chega com experiência, vai dominar essa defesa. Quem jogar do lado dele vai melhorar. Vai jogar com 3 zagueiros se quiser, vai jogar com 2. Ele vai dar opção aberta para o Crespo. Com relação aos outros dois, eu espero ver por aqui, sabe? Ver por aqui. Você vai olhar o histórico, pô, maravilhoso. Nossa, jogou na seleção da Itália, jogou Euro, fez gol por vários times da Itália, que maravilha e tal. Mas como é que tá? Como é que tá o momento? Tá muito tempo sem jogar. Eu espero. Eu vou esperar um pouco para fazer essa avaliação, sabe? Para sentir. Com relação ao Miranda, eu não tenho dúvida. O Heruela também, não tenho dúvida. Acho que vai entrar e vai entrar muito bem. Mas os outros dois, sinceramente, Paulo, quero ver que estágio estão. Principalmente fisicamente. Bola, já mostraram que tem, ok. Sabem fazer gols, vão dar opções, etc. Mas vou esperar um pouquinho. Com relação a quem é da defesa, não. Os dois, para mim, foram muito acertadas as opções. Gosto muito da chegada do Benítez, também gosto, é outro. Não sei, vai ser titular? Não sei, acho que tem bola para isso. Depende do esquema que o técnico for armar. Acho que tem bola para isso. Então, assim, falando do pacote como um todo, maravilhoso. Eu nem acreditava que o São Paulo já fosse dar, assim, de chegada todas essas opções, sabe? Eu acho que até que, imagino até que o Crespo tá bastante satisfeito. Você não vê aí, todo mundo vai ser titular? Não vai caber, não vai mudar meio time. Mas você melhora bem o elenco, né? Em termos de opções, de esquema que ele quiser usar, sem dúvida alguma, né? São ótimos reforços, de uma maneira geral, no pacote. Apenas o Willian e o Éder que eu gostaria de ver como estão fisicamente. E até porque, né, Paulo Calçade, um histórico recente de jogadores que voltam da China ou que vêm da China e atuam novamente no futebol brasileiro, mostra que eles precisam de um tempo maior de adaptação, porque o futebol na China ainda é bem mais lento do que o praticado no Brasil, e olha que o do Brasil, se comparado com as principais ligas europeias, é bem lento, mas o chinês é muito lento. Às vezes, os jogadores precisam de um bom tempo de readaptação, e nós estamos falando de jogadores que já superaram, e há algum tempo, os 30 anos, né, Paulo? E assim, o ambiente onde você joga também diz muito sobre o jogador, né? E é um ambiente tecnicamente mais empobrecido. Não é um ambiente, o Brasil, perto do futebol chinês, não dá para comparar. Em dinheiro, claro, a gente não tem. Mas em técnica, em qualidade, em jogadores, tal, em produção, é outra coisa. Agora, cria-se uma expectativa, eu acho que ela tem que ser muito bem administrada com o torcedor. O que falta para clube de futebol no Brasil é a comunicação com o torcedor. A gente não pode esquecer que o Vasco ia ser campeão brasileiro no início, e a gente teve que segurar aqui no linha de passe e falar, calma galera, cabeça no lugar, peraí, não é assim, e só porrada na gente. Aí chega no final do ano, ninguém lembra, e desaparecem todos. Então a gente tem que, não estou comparando São Paulo ao Vasco, estou dizendo expectativa. Expectativas são criadas, porque aí você tem Miranda, tá bom, vai jogar com 3, o Miranda bem mais velho, pode ser o da sobra, menos deslocamentos, mais tudo aquilo que ele pode oferecer para a equipe como inteligência, experiência, tudo bem. Mas ainda tem o Daniel Alves, que também faz parte dessa turma aí. Então, todos ao mesmo tempo, em que tipo de jogo? Então, porque você cria uma expectativa. Todo aquele que chega com a esperança, ainda mais com os carimbos, né, Paulo? Éder, seleção italiana, cara. Esse aqui jogou no Palmeiras. O Miranda. E a gente já viu esse filme. Então, tem um treinador novo que é o Crespo, que participa disso e quando diz o sim, pode contratar, também pensa em como utilizar o jogador. Então, assim, como vai ser administrado,
esse grupo e qual é a ideia do treinador. A gente ainda precisa conhecer mais a fundo a ideia do treinador e a ideia ainda pode ser alterada em função desses jogadores que estão chegando. Agora, é esperar para ver, como você bem frisou, principalmente os que vêm da China, como é que está o nível deles. A gente tem que botar para jogar, ver, e nesta temporada que começa sem ter terminado a outra. Eu acho que a contratação mais duvidosa para mim é a do William. O William nas últimas 4 temporadas fez 109 jogos, há 4 temporadas na América do México, as últimas 3 na sua equipe atual, 11 gols, 2 assistências. E ele ocupa um espaço onde o São Paulo, na verdade, não precisa de um outro jogador. Essa contratação foi a que mais me causou estranheza, porque ele não é um volante de marcação e ele não é um meia de criação. Ele é aquele jogador do meio campo que faz um pouco de tudo. Um pouco de desarme, um pouco de chegar à frente, mas são poucas assistências, como a gente pode ver pelos números dele em 4 temporadas. Um cara já de 34 anos de idade. Ele é mais ou menos um Tietê, piorado, sem a condição física do Tietê. Então chega para ser reserva. Tem que ver quanto o São Paulo pagou para um jogador como esse para compor o elenco. Tá? Os chineses, entre aspas, são jogadores de nível melhor. Se recuperarem a forma, se o Éder jogar 80% do que jogava na Itália, o São Paulo traz um bom reforço. O Miranda nem se fala, traz um senhor zagueiro. Se recuperar a forma, né? Vamos lembrar que na China são poucos jogos por ano, aqui o calendário vai ser ultra carregado, então o São Paulo precisa de elenco. Precisa ter como variar jogadores, não dá para fazer como na última temporada, quando você tinha um time e tinha 3, 4 opções de entrada só, e às vezes elas nem mantinham, né, o nível, o Crespo que é mais um zagueiro canhoto. Isso dá indício de que o Calçade disse, numa linha de 3 a tendência é o Miranda jogar na sobra, se ele quer mais um zagueiro canhoto, porque ele tem o Léo que está utilizando na zaga. Né? O Miranda pode jogar pela esquerda sem problema, bastou ali vários momentos da carreira, quase toda a carreira. Então, se ele quer um zagueiro canhoto, provavelmente ele quer ou um reserva ou ele quer o Miranda na sobra. Né? E aí o Miranda, com senso de cobertura e tal, pode ser um jogador muito, muito útil, uma liderança. E para mim, o que chama atenção também é que o São Paulo vai anunciar ali no final das contas, são 5 jogadores, contando o lateral, o Orejuela e tal e tudo mais, só que só pode escrever 3 no estadual. São Paulo não tem mais direito a escrever 5 jogadores, se eu não me engano. São só 3 que podem ser inscritos. Ou seja, são jogadores que vão atuar na Libertadores daqui a algum tempo e no restante da temporada, mas não podem ser inscritos no Campeonato Estadual. E a minha dúvida é, se o São Paulo vai economizar, diminuir em 100 milhões de reais a dívida nessa temporada, como, se não me engano, está na previsão orçamentária, o São Paulo tinha pouco dinheiro para contratar, o São Paulo deve ter alguém negociado, nem que seja no meio do ano. Deve ter alguém vendido. E eu só espero que o São Paulo não perca jogadores melhores para trazer veteranos piores. Porque aí, isso tudo que está acontecendo, que pode melhorar o time, não vai passar de mais uma grande ilusão no Morumbi. Esse ponto que o Birner levanta é interessante, né? Porque os clubes brasileiros trabalham com a previsão de venda de jogador no orçamento, o que é uma coisa absolutamente volátil, mas eles colocam lá X como venda de jogador. E tem que bater a meta, chega proposta, não chega proposta. Então o São Paulo não é muito diferente disso normalmente, né? Vamos ver o que vai acontecer. Só sobre o Éder, assim, ele fez parte 5 anos atrás já de uma seleção italiana absolutamente surpreendente, né? Que tinha o Graziano Pelé como seu companheiro de ataque, tinha Jaqueline no meio campo, e esse time ganhou da Bélgica, ganhou da Espanha, perdeu só nos pênaltis para a Alemanha. Eu considero um trabalho na carreira do Antônio Conte talvez até maior do que todos os títulos que ele ganhou, que o que ele provavelmente vai ganhar com a Inter agora. Na China, essa média aí de praticamente 1 gol a cada 2 jogos, de 10 gols por temporada, né? Temporada que se joga bem menos que aqui, e aliás acho que esse é um ponto a observar, né? Ele vai ser submetido a uma carga de jogos aqui que a China não te oferece, para a idade dele isso é relevante. Então qual seria o mercado dele hoje voltando para a Europa? Acho que ou ele iria para um time na Série A italiana de parte baixa de tabela, ou para um time um pouco maior para ser terceira, quarta, quinta opção do ataque. Acho que é esse o mercado dele. E, de certa forma, o futebol brasileiro é uma redescoberta para ele, né? Ele saiu, se não me engano, com 18 anos do Criciúma e o resto da carreira dele foi praticamente todo no exterior. Então ele teria praticamente que aprender o futebol brasileiro. Até por isso,
eu vejo como uma contratação de composição de elenco, de disputar a posição, não necessariamente jogar todas, não necessariamente começar a maioria das partidas, mas acho que a experiência internacional, no nível da experiência que ele tem, quer dizer, um cara que jogou uma grande competição de seleções e tem feito gols, queira ou não, né, mesmo sendo na China, eu acho que ele pode ajudar. O ponto, mas esse ponto que o Bira levantou é interessante, né? Tem alguém saindo ou não, né? Diga, Mauro. Não, eu estava pensando exatamente nesse pacote todo, e ainda estou vendo, o São Paulo ainda está falando de outros jogadores, né? Ainda tem alternativas, está buscando, Gabriel Neves, etc. Eu estava imaginando mesmo, 5, 6, 7 e tal. Quem vem para entrar no time, né? Se a gente olhar o time que terminou o ano, que o Crespo começou a trabalhar, onde estão essas deficiências? Eu imagino que o Miranda vai chegar e vai entrar, ok. O Orejuela também. Também. De lateral ou de ponta? Que já estão falando para jogar de ponta. Mas eu acho que não. Vai de lateral, né? Nem o Ranfran, nem o Mineiro. Vai ser ala. Vai ser um ala ali. Então são 2. Mas nós estamos falando de 5, 6, 7 jogadores, que ainda o São Paulo ainda tem outros aí que ele está buscando e tal. Inclusive para o meio, né? O William. É para compor. Quem mais? O Gabriel Neves, se chegar, joga. Sai quem ali no meio? Entendeu? Agora, será que estava tão ruim assim? Eu não sei como é que foi essa avaliação do Crespo. Ele olhou os 11 e achou que tem 2, 3 buracos que ele coloca 2, 3 titulares, ou apenas 2. Não vejo o Éder chegando também sendo titular, então. Eu acho que assim, é bastante composição de elenco mesmo. Então, para o time diretamente, talvez entre em 2, no máximo 3. Acho que Benítez, é outro. Benítez vai jogar? Quem vai jogar no meio, Calçade? Vai jogar também. Quem? Vai jogar o William? Vai jogar esse Gabriel Neves então, se chegar? Vai jogar o Daniel? Vai jogar o Benítez? Não vai, né? Vai sobrar alguém, óbvio. Vão sobrar muitos. Eu acho que esses nomes, eu acho que permitem vários formatos. Assim, a parte tática, assim, da maneira da disposição, ela é só um ponto de partida para a gente entender, né? O que vale é a interação entre eles, né? Que é o esquema. O sistema tá bom. Eu acho que o sistema é importante para criar até para o jogador entender onde ele se coloca. Mas imaginar 3 zagueiros, Miranda sobra. Ele quer mais um. Ele precisa de zagueiros que saibam construir e sair jogando. Não adianta ter 3 zagueiros e os caras que não sabem sair, porque aí ele vai começar a puxar o time para a saída e aí ele só vai ter a função, esses 3 vão ter a função de defender o time, e eles são os primeiros construtores, então ele precisa de zagueiros que saibam sair com a bola. Então isso é fundamental, imaginando na cabeça dele 3. Se ele tiver uma linha de 4 no meio de campo, ele pode até com 3 não ter um volante, um Luan, por exemplo, um volante, ele pode ter nessa linha de 4 Orejuela e o Reinaldo, se for o caso, e 2 jogadores por dentro que joguem, e não um volante com característica que ele pegar. Pode ter estou tentando encaixar o Benítez, Mauro, e 2. Quer dizer, o Benítez, né, você é um 3-4-3, mas no caso com o Benítez é um cara que joga à frente desses 2 do centro do campo. Eu acho que ele tem possibilidades aqui, tentando imaginar que de fora, ainda sem ter a noção exata de todos os nomes que vão chegar, se é que vão chegar outros. Opções táticas e Mauro, talvez a gente não vai encontrar, e o jogador tem que... Os que vêm de fora sabem, os daqui tem problema com isso. Talvez não vai ser todo jogo um São Paulo igualzinho ao jogo anterior. Eu acho que não vai ser, Calçade. Pensei até no 3-5-2. Até por essa questão... Ele tem jogado num 3-1-4-2, na verdade. Né? E esse volante participa bastante da construção. Ele fala um losango com os 3 zagueiros, está à frente. Tem uma linha de 4 e os 2 atacantes. Os jogadores pelo lado do quarteto são jogadores que dão amplitude, bastante, porque eles avançam, vão muito à frente, né? E os 2 jogadores por dentro constroem muito, com o Luciano se movimentando. E o Pablo como um centroavante que também aparece pelos lados, ou não tanto aberto, mas pelos lados, para tentar criar opção. É um time de bastante mobilidade, um time interessante que ele tem criado. Com o Benítez, ele perde, por exemplo, capacidade de recuperação ao perder a bola rapidamente, né? O Benítez é um cara que vai conseguir atacar a saída de bola do adversário, mas ele não faz isso o jogo inteiro, não faz com a mesma intensidade que os jogadores de hoje fazem. Porém,
para algumas circunstâncias e desenhos táticos e para situações e contra adversários de características diferentes, o Benítez pode ser um jogador útil. Por isso, eu acho que o Calçade acaba de citar, que o São Paulo vai ter mais de um modelo e o São Paulo vai adaptar esse modelo ao que o treinador acha necessário para o jogo. Eu acho que isso é muito claro, assim. Ao contrário do que fazia o Diniz, que era um ou outro ajuste, mas sempre com o mesmo modelo, independentemente da maneira como jogava o adversário. E o outro é o 3-5-2, inclusive aqui, ó, no blog do Perrone... modelo, o Calçado de outro. Desculpa, Paulo. Exato. Não, e também, assim, tantos jogadores... Tantos jogadores veteranos acima dos 30 anos jogando juntos todos os jogos, não dá para imaginar. E até sobre o Gabriel Mendes, né, que o Mauro citava, o blog do Perrone no UOL, agora há pouco, destacou aqui que o São Paulo, nesse momento, desiste da contratação do volante do Nacional, por ter entendido da seguinte forma: o Nacional, tá assim, trocando em miúdos, o Nacional disse assim para o São Paulo: vocês ofereceram tanto, mas é melhor vocês oferecerem um pouco mais, porque o Internacional de Porto Alegre está nessa corrida também, que é o jogador. Aí o São Paulo foi lá no Internacional de Porto Alegre, bateu na porta e falou: é verdade que vocês fizeram proposta pelo volante do Nacional? E aí o Internacional disse para o São Paulo: não, em hipótese alguma, nós não fizemos nenhuma proposta. Então o São Paulo entendeu que houve um blefe do Nacional e nesse momento, se o Nacional não der um passo atrás, dizendo: não, tudo bem, a proposta que vocês fizeram é satisfatória e a gente aceita, as negociações estão encerradas. E ali o São Paulo tem um buraco, né? Porque o São Paulo tem o Luan, que finaliza muito mal em gol, não faz gol, é muito raro, que tem um passe de qualidade razoável, que melhorou bastante na era Diniz, dá muita bola na fogueira, né? E não tem um grande passe, mas tudo bem, não é um desastre, é mediano nesse aspecto, e só tem esse jogador que com mais característica de desarme no meio-campo. Essa é uma posição que o São Paulo, por exemplo, com todas essas contratações que vieram até agora, tem um buraco no seu elenco ainda. Eu disse Mendes Neves, Gabriel Neves, né? Gabriel Neves seria o cara para chegar e tomar conta dessa posição. E o Nacional ignora a internet, né? Internet, telefone. Mas o pacote vai... Tudo bem. É raiz. Ainda falta zagueiro, né? Ainda falta zagueiro. Tá muito longe, muito longe. É o São Paulo. Nem se conversa, estou muito longe. Não. É o São Paulo que foi lá, bateu na porta e falou: Inter, é verdade que vocês fizeram uma proposta? Porque nós estamos negociando lá com os uruguaios. O Inter falou: não, de jeito. E aí o São Paulo virou pro Nacional. Vocês estão de sacanagem comigo? Então, Nacional, Internacional e São Paulo. O contrário, linha de casa para você participar. O Nacional pode ter dito pro São Paulo: pô, o Internacional tá de sacanagem com você, fica esperto. Vai ficar um jogo aí, né? Ele vai engolir isso.